No Kingdom Cast de hoje, a gente tem um advogado, empresário, mentor, dono de uma. Dono, como é que fala? Gestor de uma comunidade de empreendedoras, terapeutas, enfim. Murilo Souza, seja muito bem-vinda. Muito obrigado. Bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Esse convite é para falar um pouco dessa jornada, né? Do empreender, esse universo do que é empreender. Se apresente e conte o que você faz aí nessa comunidade, nessas mentorias. Então vamos lá, meu nome é Murilo Souza, sou, como é que ele adiantou, empresário, advogado e proprietário do Unicer, Unicer Saúde Educacional. Nossa empresa ela é focada, essa empresa específica é focada na educação na área da saúde integrativa. Então a gente tem ali como nossos alunos enfermeiros, farmacêuticos, médicos, dentistas, fisioterapeutas, na sua maior parte mulheres também, empreendedoras, né, que está explorando o setor da saúde integrativa. E muita gente tem dúvida, o que é a saúde integrativa, né? Saúde integrativa, também conhecida como holística, é uma abordagem que, digamos que vai mais profunda da causa-efeito, né? Enquanto a saúde convencional lida com, digamos que com sintomas, a nossa abordagem é mais um mergulho profundo nas causas das desordens que aí sim ganhou o nome de doenças, né? Então, pra gente, a doença, ela pouco importa, porque ela veio de uma desordem orgânica, né? O organismo entrou em algum momento em desordem, por algum fator ou outro, e parte do nosso trabalho que a gente ensina é esse profissional investigar onde foi que deu o start nessa A desordem, origem. a origem, a causa primária. Digamos que a medicina tradicional, ela trata as folhas e a medicina integrativa, ela trata a raiz de uma Seja as árvore que raízes. está adoecida. Exatamente, muito bom exemplo. Eu sou boa nesse negócio de exemplo. Exatamente. Murilo, e assim, como é que tem sido a demanda, né? A gente sabe que as pessoas são muito imediatistas. Sim. Eu que trabalho com saúde mental, eu sei que as pessoas querem um remedinho para não sentir, um remedinho para se entorpecer, ou às vezes as drogas, as compras, o sexo, elas estão o tempo todo buscando desviar da dor. Por quê? Porque tem uma necessidade imediata de sair daquele padrão. Só que a gente sabe que a saúde integrativa ela não trabalha com esse imediatismo. Como é que tem sido a busca? Como é que tem sido não só os profissionais, mas quem busca esse profissional para tratar a causa e não o problema? Então, grande parte do trabalho dos profissionais, da gente como ensino, né, é justamente trabalhar essa conscientização. Até porque parece mais simples, né, a pílula mágica, né? Se criou a cultura no Ocidente da pílula mágica. Ah, toma esse remédio que passa. Ah, tô com um problema, enfim, né? Se criou essa, essa cultura, né? E só que uma cultura para resolver um problema que nem sempre foi, né, geralmente não foi tão rápido para se instalar. Né? Uma patologia, ela não é uma doença, ela não se instala rápido e também não vai ser rápido. Eu falo isso muito para meus pacientes, né? É, Eles falam, mas quanto tempo de tratamento? Criatura, tu passou 40 anos criando esse exato. problema, tu quer que eu resolva em uma sessão? 50 Exatamente. minutos eu vou resolver teu problema de 40 anos. Tá de sacanagem, né? Sim. Então, grande parte está nessa conscientização. Inclusive, para você demonstrar para o seu cliente que a solução, embora não seja mais rápida, é a mais assertiva, também é conscientização. Você precisa mostrar para o seu paciente o porquê que uma terapia de cuidado, que vai demorar, pode ser que demore, né? Tem umas que são bem rápidas. É mais viável do que uma terapia que digamos que é instantânea, né? E eu sempre falo que, assim como tudo, né, a vida é regida por princípios. E tem um princípio que é de espaço. Espaço, né? Espaço e tempo. E para uma pessoa ficar doente, ela deu espaço de alguma forma para aquilo. Então, se a gente for analisar, o mundo não existe espaço vazio, não existe vácuo, né? Existe tudo. Se você tem um copo de água, à medida que você tira a água dele, o copo não está vazio. Ele tem Então não oxigênio. existe copo meio cheio, meio Não vazio. existe. Ele tá sempre cheio. Ele tá cheio. Aí a gente não sabe de quê. Mas ele vazio, ele não vai estar. E na nossa saúde, é a mesma coisa. Você tem que se complementar de saúde. E aí eu digo as práticas de saúde que hoje são óbvias, mas ninguém está fazendo óbvio. Que é alimentar bem, respirar.
Dormir bem, né? Sério? Que Dormir milagre! bem. Vamos Exato, tomar, gente. exato, vamos respirar, tomar Com intencionalidade. Né? Também, nem com e nem sem, né? Por isso está em altas aí os midphones, as meditações, porque já é necessário hoje você conscientizar a pessoa que ela precisa respirar. Ela precisa parar e, com consciência, respirar. Porque é um sistema autônomo, mas se você coloca consciência naquilo, você vai ter mais resultados. Assim como tudo, né? Então, para uma doença se instalar, a pessoa precisou estar ausente de saúde. Ou seja, ela não se completou dessas práticas. E aí eu acrescentaria aí também atividade física, cuidado com a saúde mental, né? Os pensamentos, os sentimentos, as emoções. A gente está aí uma galera muito louca, né? A gente tá hoje o excesso de informação é adoecedor, né? O celular, o tempo todo ali com estímulo, né? E se a gente levar em consideração que o nosso sistema autônomo, ele processa 10 mil vezes mais informações do que a gente é capaz de processar, imagina o quanto a gente está adoecendo quando a gente faz isso, né? Basta a gente tirar um final de semana e ir para uma cachoeira, natureza, uma praia, enfim, e você vai ver o tanto que você volta melhor. Você volta mais consciente, mais centrado. Não vou longe, não. Às vezes, quando a pessoa adoece, que ela fica longe do celular, Sim. longe do trabalho, longe das redes sociais, longe dos milhares de compromissos, ela volta pra dentro Exato. dela. Às vezes, até a doença tem uma função de conectar esse ser com ele mesmo, né? Geralmente, sim. É aquilo, eu que né? diga. Não. O corpo tem os seus modos de chamar atenção, né? Então, é necessário, às vezes, a doença... Tem um livro que se fala, né? A doença como símbolo, isso. Eu tenho esse e aí ele trata a doença como algo benéfico, né? Então, porque... Como um sinalizador, né? Pra algo que eu preciso perceber. Exato, como um sinal. E geralmente E então, é um princípio da integrativa também. Porque, assim, imagina, Kelly, se você tá com dor de cabeça com recorrência, aquela dor de cabeça tem alguma causa. Ela tem alguma... E a função dela seria você observar o que em você que está desorganizado a ponto daquele alarme estar o tempo todo te sinalizando alguma coisa. Aí a medicina convencional vai lá e toma... E é como se ele cortasse o fio, né? Do sinalizador. Ou seja, se não está mais sentindo o alarme, né? Você não está mais com problema. Será? Então a gente tem a nossa provocação é essa, né? Ensinar os nossos alunos a ter esse olhar mais profundo de descobrir o porquê que o organismo está dando aquele sinal, por que está dando aquele alarme, né? Então essa parte da nossa conscientização, e essa conscientização a ideia é que o aluno replique para o paciente e entender que ele precisa voltar, né? Voltar a se tratar de uma forma melhor. Eu lembro de uma paciente nossa da clínica que eu dava esse apoio, né, na clínica de atendimento para a parte emocional, espiritual. E uma vez ela me chamou para conversar. E ela falou assim, o tratamento dela era câncer, né? E ela já estava tendo um bom resultado, ela estava entrando em remissão, estava bem legal. E aí ela me chamou, eu não... Será quanto tempo que eu vou poder... Aí ela falou que era comer determinado alimento lá, né? Aí eu falei, a gente pode conversar daqui a pouco? Faz seu atendimento aí que a gente conversa, né? Aí eu fui e expliquei para ela, olha só, você tem consciência de que o que te trouxe a esse resultado de patologia foi as suas escolhas e os hábitos alimentares que você tinha? Não só alimentar, mas todos esses que a gente falou, né? Ela falou, sim. Ela falou, pois é, então você tem noção de que você vai ter que mudar o seu estilo de vida? Porque quando a gente adoece, o nosso corpo guarda as memórias e ficam os gatilhos, né? A pessoa que tem câncer, ela tem que ficar 5 anos para o organismo dela limpar toda aquela sinalização, porque ele já sabe o endereço. E é mais ou menos o tempo que normalmente demora para ter uma residência, né? Sim. Então, se ela não mudou a vida. Exato. Tirou o câncer, fez a cirurgia, fez o tratamento e não mudou a vida. E não mudou o estilo de vida. Ou seja, o organismo dela já tem tudo pronto, já sabe o endereço. Gatilho, né? E aí, se ela volta a fazer de novo, o que vai acontecer? Daqui a uns dias vai ter de novo. Então, a pessoa tem que entender que aquele caminho que eram as escolhas dela, os hábitos, aí eu diria que também é falta de sono, há muito estresse,
A gente tem uma sociedade hoje hiper estressada. A gente tem uma avaliação que a gente faz, e eu até brinco, né? De mais de 200 avaliações, eu tenho só 2 pessoas que não estavam com estresse avaliação não deu estresse, não. hiperativado. O seu a gente não chegou a fazer. Mas não, a maioria... Mas começou. Não deu estresse lá, não. Mas eu tenho certeza que tem. Não tem, não. Eu sou uma pessoa estressada, Letícia. Eu sou fofa. Pode falar a verdade, Letícia. E aí, a gente tem hoje, só o estresse, a gente tirar todo tipo dos hábitos que a gente falou aqui, que as pessoas geralmente não fazem. E aí, um bom terapeuta hoje é falar o óbvio, né? Falar, olha... a obrigação do terapeuta é apontar o óbvio. É o óbvio. Respire, toma água, aí, se sabe alimente que meus bem. pacientes me falam? Eu não acredito que eu te paguei pra me falar isso. Eu digo, pô, não se escuta, tem que me pagar. Exatamente. Você faz? Não, aí eu venho aqui pra te lembrar que exatamente. Você não fez. Se você tá aqui é porque você não faz. E lembrando que o resultado da gente não é pelo que a gente sabe, é o que a gente faz de fato, né? Uhum. O que a gente faz com o que a gente sabe. E aí a gente tem que falar o óbvio, porque a pessoa não faz hoje o básico. Ela vive muito em hiperatividade, né? E aí o estresse, só para dizer aqui do ponto de vista da neurociência, o estresse, ele traz um desequilíbrio, né? Ele já traz um desequilíbrio porque ele altera a nossa fisiologia, né? A pessoa fica ativa o sistema parasimpático. E aí ele já altera toda a troca hormonal do organismo. Porque você fica pronto para uma briga, né? Lembrando que o estresse, ele ativa um ponto do nosso cérebro, que é o de luta, fuga e sexo, né? Que é justamente o sistema que, se a gente analisar, que é um sistema inteligentíssimo, que é tudo para nossa segurança, né? Para a gente nos manter vivos e a perpetuação da espécie, né? Então é um sistema que está em conjunto. E os estresses que a gente tinha anteriormente, lá na nossa evolução, né? No Homem da Caverna, não era tanto igual hoje. A nossa filogenética, né? Era Isso, outra. Era completamente outra. Os estresses eram momentâneos, tinha carga de estresse, de demanda de cortisol, que a gente precisava ou buscar alimento. Era só quando ele encontrava um leão. Isso. Ou quando não achava comida. Exatamente. eu acho que nem briga. Eu brinco isso, né? Eu falo, gente, hoje não tem um leão na sala. Por que a gente tá estressado desse tanto? Ninguém tá com eminência de morte o tempo inteiro pra viver estressado do jeito que a gente vive. Exatamente. E aí eu faço perguntas tão óbvias, né, para os meus pacientes quando eles estão nesses estágios mais assim, o que de terrível acontece? Ah, não, isso não é terrível. Você ficar sem dinheiro não é terrível. Vamos lá, vamos pro que é terrível. Alguém vai morrer? Aí eu vou elencando, né? Você vai morrer? Não. Alguém que você ama vai morrer? Não. Você vai passar fome? Não. Então, o que de terrível acontece? E terrível é isso, é algo que vá ou extinguir a sua vida ou a vida de alguém que você ama, estima, ou tá ali, né, reproduzindo e a vida daquela pessoa não pode acabar, ou você vai passar fome. Essas são as razões corticais, né? A via cortical seria para esses estressores. Mas hoje a gente usa pra tudo, até no trânsito, as pessoas ficam loucas, putas da vida umas com as outras, sendo, ok, no trânsito a minha vida tá correndo perigo, né? Eu fico puto por causa de uma fechada, mas não necessariamente é a fechada, porque o cara tá achando que é melhor do que eu, é porque a iminência de morte tá ali. E aí, enquanto eu não trago isso pra consciência, de que o que de fato me levou a ficar com raiva é a iminência de morte, e não a fechada, não muda o sistema. Inclusive a grande questão é também que a vida moderna nos trouxe vários tipos de momentos que nos colocam até aí, né? E aí tem um termo que eu estava estudando esses dias, do FOMO, né? Que é o medo de ser excluído, de não ser convidado, que gera estresse, ansiedade. Lógico, isso tá ligado Eu acho que eu sofro disso. Eu nunca saio dos grupos, velho. Eu quero saber o que tá acontecendo. É aquela ansiedade de você não ser convidado para um casamento de uma pessoa. E hoje já tem um nome para isso. E gera ansiedade. Enfim. Lógico, isso tem um porquê. Porque o ser humano, pra gente dar certo como espécie, ele precisou de viver em grupos, né? Mas hoje isso não faz sentido, né? Lógico, se a pessoa não processar e entender o porquê, ela vai ficar com ansiedade, ou com até estresse. Definir, tipo assim, beleza, eu não tenho condição de participar de todos os grupos. Quais os grupos eu de fato quero participar, para que eu me dedique intencionalmente ou com alma
pra estar de fato naquele grupo, não só pra ser convidado, às vezes até pra negar o convite, né? Sim. A pessoa quer ser convidada, mas não vai. Nem sempre. Isso não tem nada a ver com. Ela não quer ficar de fora. E hoje, com as redes sociais, é muito fácil ter isso, né? Porque você tá super cansado, abre a rede social, tem alguém na praia e você tem que trabalhar. Né? Puto, ninguém me chamou pra ir pra praia. Não, eu não vou pra... Aí a sensação é que todo mundo tá na praia, né? Ou todo mundo... Só viu Isso. uma pessoa na praia, mas tá todo mundo na praia. Enfim, ou tá todo mundo na determinada tem festa. Tem bons disso, viu? Do povo, porra, minha vida é uma bosta. Você só viu uma pessoa na praia. Não, hoje não é raro você ver a rede social, você vai ver várias. Agora nas férias, você vai ver várias pessoas curtindo, viajando, lembrando que ali é só uma amostra, é uma vida editada, né? E você dá a impressão de que é uma vida real. Vitrine. É uma vitrine. E a vitrine a gente mostra o que tem de melhor dentro da Exato. lojinha. E aí você tá ali, aí você se sente mal por não tá vivendo aquela vida que as pessoas estão mostrando. E não necessariamente aquela é a vida real daquela pessoa. Uhum. Geralmente, quanto mais mostra, mais problemas tem também. É uma tentativa de mascarar o que está de fato por trás. Não tô generalizando, né? Mas nem todo mundo tem. Não é à toa que hoje as redes sociais é um dos fatores que mais gera ansiedade, né? Então, tem esses males aí. Quanto mais redes sociais, mais a pessoa acessa, mais ansiedade a pessoa tem. E ansiedade gera o quê? Estresse. E gera o quê? Ativa ali o sistema o adrenal, né? Porque é muito cortisol, né? Então, já desregula os hormônios. Porque o estresse serve pra gente agir, entrar em ação. Então, você ativa o seu organismo e várias microfunções do seu organismo vai parar de funcionar. As mulheres que não vão muito ao banheiro, né? Tem dificuldade de ir ao banheiro. Estresse. Porque é como se o organismo fala, olha, a gente não tem tempo agora de fazer necessidades fisiológicas, a gente está correndo de um perigo. É vida ou morte. Segura aí. Não vamos parar. Agora, depois a gente resolve isso. Segura, literalmente. Eu sou muito fantástico o mundo de Bob. Você não vai correr do leão cagando. Exato. E o sistema é inteligente. Ai, meu Deus, eu sou muito idiota. Aí imagina... Ninguém corre cagando. Ninguém. E o leão também não vai esperar. Fala, pera, tempo. Ai, Letícia, você vai editar essa. É ao vivo, não? Muito bom, velho. Eu fiquei imaginando a cena. Tá bom, já passou meu surto. Mas fica engraçado, fica espontâneo. Passou meu surto, já voltei ao normal. Mas faz muito sentido, eu nunca tinha pensado nisso, né? Que Sim. as necessidades fisiológicas, elas vão ser suprimidas em função de um perigo. De um perigo, porque o que você está processando de fato é um perigo real. E aí isso vai causar uma alteração no eixo HPA, que é hipotálamo, pituitário e adrenal, que aí é responsável por quase tudo do nosso organismo. As trocas de minerais, de sinalizações, enfim, fome. Por isso que às vezes você tá durante o dia, você não sente fome. À noite, parece que um leão te incorporou. Exatamente. Porque é a hora que você já... comer as paredes. Né? Exatamente. Naquele momento, as suas necessidades fisiológicas não estão sendo atendidas. Porque o estresse está tomando conta. Você entende que é algo que não pode parar. Né? É o leão correndo. O leão no meio da sala. Exatamente. E aí os leões das pessoas hoje são muito loucos, né? Porque se a gente for entender melhor, como você falou, é o quê? É o boleto de um carro que a pessoa troca de carro. Por que você trocou de carro? Porque a minha cunhada comprou um novo, aí eu tinha que comprar também. Não, tem uma parada dessa do carro que é mais louca ainda. Não, porque o carro vai desvalorizar. Ué, mas você não comprou ele pra usar. Você tá usando, é lógico que ele tá desvalorizando. Você comprou ele pra usar ou pra valorizar? Exato. Não, porque eu tenho que vender agora, eu tenho que trocar. Aí troca por um mais caro, porque também não pode trocar por um do mesmo preço, não, né? Aí troca por um mais caro pra continuar estressado, porque vai desvalorizar, porque tem medo da perda. Mas não coloca na cabeça que usar era a finalidade do carro, não era um patrimônio. Que ele não é um patrimônio de... Como é que chama? Você veio lá do workshop lá. Investimento? Ele não é um investimento. Ele não é um ativo, ele é um passivo. Sim.
Então, ele, enquanto passivo, ele vai desvalorizar. Só aceita. Que quando Exato. você for vender, ele vai estar mais barato do que quando você comprou. Você sabe uma coisa que eu até estava estudando um tempo desse e me deparei que foi foi uma mudança de chaves para mim. A gente tem que começar a analisar o custo emocional das coisas. E aí, esse termo, não sei se ele existe, né? Mas eu me questionei nisso. Então, todas as escolhas, geralmente, quando a pessoa faz, você fala, vamos, por exemplo, vamos participar de uma sociedade, Kelly. A gente vai montar um novo negócio, um novo business. Vai montar um banco para mulheres. Aí, Já temos. Esse já tem. Boa, deixa. Já temos. Já tem. Brincadeiras à parte. Aí, beleza, você fala, tá. Beleza, Murilo, o que eu vou ter? Qual o valor do investimento? Né? A gente sempre fala no financeiro. Qual o retorno que eu vou ter? Qual o ROI? Né? E aí, ninguém para pensar qual o custo emocional que vai ter sobre isso. Dando certo ou errado. Porque se der errado, qual o custo emocional que tem? Tem vários. Inclusive o custo emocional de você estar presente nas reuniões. Você vai ter que deixar de fazer algo que você já faz. Hoje ninguém tem tempo sobrando, né? Tá todo mundo loucura, né? Você vai ter que deixar de estar com a sua família, com seus filhos, fazer alguma atividade que você já faz. Para estar ali na reunião, deixar enfim. de comer bem, deixar de produzir a própria alimentação, deixar de ir na academia, que são coisas que às vezes as pessoas se propõem a fazer e deixam de fazer porque assumiu uma nova responsabilidade. Exatamente. Ou até mesmo, não deu certo o projeto. O projeto não foi para frente. Não estou dizendo desse, para um outro, né? Esse vai dar certo. Já deu. O próximo Nubank. Exato. Aí as pessoas não avaliam qual o custo emocional disso. A escolha fica muito no plano financeiro, retorno financeiro ainda. Né? E qual o retorno emocional que vai me dar se der certo? Qual o retorno emocional que vai dar? Qual o dano emocional que vai me dar se der errado? As pessoas só avaliam o financeiro. Ou, por exemplo, o projeto vai ter demanda para mim, como tempo. Você tem esse tempo para se dedicar a esse projeto? Ou é um tempo que você vai ter que simplesmente criar, né? Ou sacrificar uma outra coisa. Então é uma coisa importante, porque depois que eu passei a olhar dessa dinâmica... Colocar isso também na conta, como principal, inclusive. Porque se é um projeto que vai me dar bom retorno financeiro, que vai, enfim, trazer vários frutos no futuro, mas que vai trazer muito prejuízo emocional para mim no início, não vale a pena, talvez. Porque eu preciso estar bem quando der certo. E aí você pode transferir isso para um relacionamento, para uma troca de uma casa, na mudança de um endereço, ficar ou não no endereço, pra ficar tudo. ou não com aquele carro, assumir ou não um projeto, assumir ou não uma promoção. Sonhei com essa promoção. Porra, mas eu vou ter que lidar com aquele chefe que eu não me dou, vou ter que responder, vou ter que estar o tempo inteiro online. Tem um custo emocional. Lógico, geralmente tem. De tempo, óbvio, mas tem um custo emocional aí também. Sim. Eu diria que é o principal você analisar do ponto de vista do custo emocional. Porque, imagina, qualquer projeto que for, imagina você que está em casa assistindo a gente aqui, eu não sei qual é o objetivo que essa pessoa tem, mas algumas é se casar, é estar num relacionamento, é ter filhos, é passar num concurso, é ter uma nova empresa, é que essa empresa dê certo. Beleza, uma coisa eu tenho certeza, que dando certo ou dando errado, essa pessoa vai precisar estar bem. Porque se der certo, ela vai precisar estar bem para usufruir desses frutos, né? Ou para estar no relacionamento, para curtir com essa pessoa, ou para, sim, viver a vida que você sonha a partir do cargo que você está no concurso público, ou para dar palestra sobre a empresa que deu certo, ou para crescer essa empresa ainda mais. E se der errado, ela vai precisar estar bem também. Ela vai precisar recomeçar. Ela vai precisar sustentar, né? Ela vai precisar, o fracasso. Sim. E criar uma nova estratégia. Exato. Porque não vai acabar depois desse projeto dar ruim. Se a empresa der errado, você vai ter que recomeçar. Sim. Então é importante você estar bem. Se a relação der errado, você vai ter que estar bem para recomeçar também. Se for o concurso que deu ruim, né, você vai ter que continuar estudando. Ou entender que não é para você aquilo, entender que o seu perfil não é de estar num cargo público, você faz muita mais diferença na iniciativa privada. Inclusive, várias pessoas que eu atendo,
que eu atendia é de funcionário público frustrado, que deu a vida para estar ali e hoje não está satisfeito. E não faz o menor sentido. Não faz sentido. Então, é isso. A gente passa a avaliar o custo emocional também. Porque ela entra num lugar perigoso da segurança, mas a segurança está, na verdade, aprisionando ela. Ela se sente inútil em várias coisas. Então, acho importante as pessoas avaliarem isso para tomarem as decisões, né? Porque a grana a gente ganha mais, né? E eu acho que é gente feliz que ganha dinheiro, Sim. sabe? É gente com alto astral, gente saudável, gente com vitalidade que ganha dinheiro. Exatamente. Eu não vejo gente doente ganhando dinheiro, porque a sensação que eu tenho é que a empresa vai ladeira abaixo quando o dono está ladeira abaixo. Com certeza. Sabe? Que os negócios vão ladeira abaixo certeza. quando o dono, a alma daquele negócio, né? Porque tem uma pessoa por trás. Sim, sempre. Tem um idealizador, tem uma pessoa, tem uma pessoa, não, um gerente, enfim. Mas tem uma alma ali por trás. E quando essa alma tá ladeira abaixo, assim, não sustenta. Regra é o negócio vai junto. É. Porque não adianta ter um super negócio, milhares de pessoas trabalhando e sem o maestro, sem a orquestra daquilo tudo. Você falou muitas vezes aí, Murilo, né, dessa comunidade, da universidade e tal, e desses terapeutas. Eu fiquei curiosa sobre uma coisa. Quem são esses profissionais que têm buscado mais conhecimento ou mais entender mais a saúde integrativa? Grande parte do nosso público é o público feminino. Até por ele estar mais presente na saúde, né? Então a gente tem, eu diria que 90% do nosso público são mulheres, entre 35 e 60 anos, que temos dona de casa que quer simplesmente melhorar e entender a saúde, que está então, insatisfeita. Não precisa necessariamente ser formado na área da saúde para fazer os cursos, entender mais Não, a comunidade não. A comunidade, ela é aberta para o público geral e para profissional da saúde. Entendi. E alguns cursos, sim. A gente tem também uma pós-graduação. Aí, na pós-graduação, é necessário ser da área da saúde, sim, tá? E agora, na comunidade, não necessariamente. E a gente tem um público ali muito ativo, que busca entender. Geralmente porque passou por alguma questão, né? Geralmente, a integrativa, a pessoa foi atrás de soluções e ela não conseguiu respostas para o problema dela. E aí, ela achou na integrativa e aquilo começou a despertar curiosidade, né? Porque a gente tem que entender que a gente já tem, digamos, com a saúde que funciona da forma que funciona. Bem ou mal, em alguns pontos, eu avalio como excesso, outras como positivas, né? Mas a integrativa vem crescendo por isso, porque o público entende que hoje tem coisas que não faz mais sentido. Que tem doenças ditas que são incuráveis e que tem pessoa que conseguiu se curar, com cuidado, né? A gente tem casos de paciente com tiroidite, de Hashimoto, que conseguiu remissão, que é dita como incurável. Paciente com câncer até, que conseguiu remissão também, com psoríase. E aí vai. Doenças autoimunes é o que tem. Autoimune é, 90% das doenças autoimunes que a pessoa foi anos e anos tratando e não conseguiu. Na integrativa ela conseguiu respostas. E essa pessoa acaba se tornando adepta da integrativa, do cuidado, né? De se cuidar melhor. Né? E quem é o profissional da saúde que mais tem buscado, assim? Tem um padrão? Hoje a gente tem, na grande parte, são enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, temos biomédicos também, médicos, dentistas. Então, esse público está bem diversificado. Amanhã eu vou ter uma aula de uma mentoria que eu estou dando para os profissionais da saúde para melhorar essa questão, aprender a se posicionar, a se vender. E deu essa métrica lá. Enfim, a maioria enfermeiro, depois, em segundo lugar, farmacêutico, fisioterapeuta, nessa ordem. E está havendo um movimento, né, de descentralização da saúde. A gente percebe que a saúde não é mais do jeito que era há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. A saúde está tendo realmente essa revolução. E não faz mais sentido a gente esperar pela doença, que é o que acontecia antes, para se tratar. Hoje a pessoa ela quer não ficar doente. Que aí tá magicamente. Ela quer fazer todas as cagadas do universo
e ficar saudável. Não, já Boa. tem as que estão prevenindo mesmo. Já tem as que estão buscando saúde antes de adoecer. Não faz sentido. Né? Aí, o que vem até de acordo com o entendimento de saúde da OMS, né? Que ela diz que saúde não é ausência de doença. Ela é gozar do bem-estar e vitalidade mesmo. Então, a OMS tem essa definição de saúde. Então, realmente, não faz sentido. Né? A gente vê a mudança até no mercado. Por exemplo, há 15 anos atrás não tinha stand de loja de suplemento que tem hoje. Ou seja... Ninguém tomava creatina. Exatamente. Eu não tomo, tinha o tanto de obrigada. academia que tem hoje. Né? Mas Percebeu? ninguém tá mais correndo do leão e nem buscar comida, né? Já tem na geladeira. E liga e a comida É o chega iFood, em casa. Isso quem não... Aliás, nem liga mais, porque não tem mais esse trabalho. Só digita. E a comida E chega que ele magicamente. E ele já tá gerando a dopamina, né? Só de escolher. Exatamente. Mas a gente vê uma crescente de pessoas também que estão buscando saúde. O próprio indivíduo, não Isso. o profissional. Não, o próprio indivíduo. Eu vou perguntar, porque toda vez essa pergunta me intriga. Eu sou a maluca dos cursos, né? Eu quero estar todos os cursos, eu quero participar dos treinos, o trem mais aleatório do planeta, que é ele tá lá. 2. Bom, e aí eu sempre fico intrigada com isso, né? Eu sempre observo, assim, as pessoas falando o que fazem, de onde vieram e tal. Uma galera da tecnologia, né? Curso de PNL, curso de inteligência emocional, curso de autoconhecimento. A galera da tecnologia tá lá, é surreal o tanto de gente que tem. E eu percebo que os psicólogos raramente estão. É a sensação que eu tenho aí, quando você foi nomeando aí, eu não vi você falando dos psicólogos, ou pelo menos no ranking, velho. Tu falou as 7 profissões, falou uma da psicologia. É impressão minha, porque essa é a sensação que eu tenho quando eu estou nos cursos e eu vejo que a psicologia, ela não está inserida em universos que não sejam próprios da psicologia, que não sejam especializações da psicologia, né? E que tem uma corrente aí, uma rede falando, mas que isso é pseudociência. Tá, não é pseudociência não, é uma possibilidade. Eu sempre vejo dessa maneira. E que a psicologia não tá ali. Eu sinto isso, sabe? É coisa da minha cabeça, sou eu que tô interpretando errado, ou a psicologia tá meio alheia a esse novo olhar para a saúde e não participando desse movimento da saúde integrativa? Eu diria que tem alguns. Talvez você esteja correta, né? Não na dimensão, porque tem alguns, Normalmente eu tô lá já no meio tivemos dos alunos negócios também lá. como psicólogos. Mas eu acho que pela limitação que o psicólogo tem em adentrar, por exemplo, existem terapias que o psicólogo não pode. São invasivas. Ok. Enfim, não são assim, especificamente. Mas eu entendo isso, mas se eu não... Olha só, eu tô ali acompanhando o cara. Eu tô vendo o processo acontecer, eu tô vendo o caminho que ele tá tomando. Se eu não tenho conhecimento para orientar, se eu não, por exemplo, eu vejo muito isso na parceria com o psiquiatra. Porque quem é a primeira pessoa que fala ou que deveria falar para o paciente procurar um psiquiatra? Seria o terapeuta dele, se ele estiver na terapia. Você tá vendo que ele não tá desenvolvendo, você tá vendo que ele tá desencadeando vários processos de adoecimento que necessita da medicação. Quem precisa chamar ele, porque normalmente eles são resistentes ao psiquiatra. Não sou doido, não quero tomar remédio, não quero ficar viciado, é só isso que a gente escuta. Se eu não tô ali, segurando a mãozinha dele, falando, vamos no psiquiatra assim, porque agora precisa. Tá na hora. Ele vai chegar no fundo do poço. Agora, se eu sou a pessoa que vai encaminhar para o psiquiatra, por que não eu que vou ser a pessoa que vai encaminhar para a integrativa? Eu preciso saber. Então, não é necessariamente ir lá e executar. Mas quanto mais eu souber, maior a chance de eu dizer para o meu paciente os recursos que existem e que eles podem buscar antes da doença instalar, ou pelo menos da doença agravar ao ponto dele ficar inútil. Entende? Entendi. Então, é essa falta que eu sinto, sabe? De conhecimento, de tato, de sentir. Tô nem dizendo que a gente vai executar, mas que não saber também é prejudicial. Com certeza. Eu acho que é uma limitação mais por forma de pensar, né? Que não vai poder, de fato, atuar, né? Porque a gente também vê um movimento totalmente oposto. Por exemplo, enquanto você está na saúde convencional, e eu digo isso como advogado, que já atuei também em algumas práticas, em alguns processos, enfim, enquanto intra-hospitalar e na organização da saúde
convencional, existe um conflito negativo de competências, a ponto de das provocações que teve pro conselho de enfermagem foi o seguinte: os enfermeiros que chegaram e disseram assim, ó, eu não sou obrigado a coletar o sangue para fazer a análise clínica. E provocaram o conselho deles justamente para ter essa resposta, porque eles não queriam coletar o material para fazer. Porque a competência de quem mesmo? Porque, segundo eles, a competência era do técnico laboratorial de análise clínica. Na integrativa, já existe o conflito de, tipo assim, eu quero fazer. Porque existem algumas avaliações que podem ser feitas, que você consegue ver, por exemplo, a gente dá aula disso. Tem uma análise que se chama microscopia de campo claro e escuro, que você analisa a célula do organismo do seu paciente, dentro do consultório mesmo, minimamente invasivo. Você pega uma gota e você consegue ver como que está a saúde do seu paciente. A nível metabólico, minerais, carências, se tem isso, né? Enfim, até patologias, parasitoses. E aí o conflito é ao inverso, porque aquele profissional quer fazer, porque ele quer dar soluções para o paciente E às dele. vezes não pode. E aí tem alguns conselhos de alguns estados, por exemplo, o de São Paulo e de Santa Catarina já emitiram nota proibindo os profissionais de fazer. E é uma solução super válida, super assertiva. E o paciente nesses estados, o profissional desses estados não pode fazer para o profissional, para o paciente dele. Entendi. Então existe também esse comportamento. Talvez tenha isso também dentro como comportamento dos psicólogos. Que por não poder atuar especificamente naquilo, eles não veem sentido de estar ali sabendo, buscando, porque ele não vai poder, de fato, atuar. Eu sempre penso nesse viés, né? Quanto mais eu souber, mais soluções rápidas, práticas e objetivas eu vou poder dar para o meu paciente. Mas o seu papel não é dizer para ele o que fazer. Lógico que não. Quem vai fazer é ele. Agora, se eu souber que existe uma solução e eu não disser para ele procurar ou para ele buscar, porque a minha obrigação não é dizer que ele precisa de psiquiatra. Sim. Por que eu não posso dizer para ele outras soluções além do psiquiatra? Mas se eu não souber, eu não vou dizer. Exato. E aí eu fico limitada. E as minhas buscas, né, e buscar outros caminhos, e buscar expandir o meu conhecimento e não só aprofundar, né, porque o que eu vejo é que a tendência do psicólogo é aprofundar muito. Ele vai na psicanálise, ele vai fundo na psicanálise, ele vai na gestalt, ele vai fundo na gestalt. E eu não vejo o universo aprofundando nas coisas, eu vejo o universo sempre expandindo. E eu venho nessa busca interna minha de expansão. Mas eu preciso aprofundar, cara. Ok, eu vou, junto com essa expansão, eu também vou aprofundando em algumas coisas e tá tudo certo. Mas aprofundar, a sensação que eu tenho é que bitola as pessoas. Pessoas ficam meio retardadas. Desculpa, pessoas. É a segunda vez que eu vou ser cancelada hoje. Mas eu sinto isso, sabe? Que precisa desse recurso. E, por exemplo, uma das coisas que o CFP já autorizou é o psicólogo fazer especialização em acupuntura. É minimamente invasivo, mas já foi autorizado. Por exemplo, um psicólogo praticar acupuntura dentro do consultório. Sim. Então, até que ponto, né? Eu não sei, eu fico meio revoltos com essas coisas de psicólogo não tá lá, porque a gente não tá participando dos rolês. Como é que é? FOMO? Eu fico puta da gente não participar dos negócios. Eu acho também pode ser uma iniciativa, né? Eu sempre levanto as bandeiras. Você levantar essa bandeira. Precisa ser empreendedor, precisa aprender a vender, que precisa ir pra frente das câmeras, que precisa gravar podcast, que precisa fazer um bocado de coisa. Tudo, né? Precisa ser... Não, mas eu concordo. Inclusive, pode ser falta de iniciativa de uma psicóloga ter esse lugar de fala, porque também... você sabe ali quais são as abordagens, de onde falta esses conhecimentos. Eu sei que, por exemplo, um curso que eu fiz, que eu também faço vários cursos. Sério? Um curso que eu fiz é metamedicina. A metamedicina tinha vários colegas psicólogos que sentiram falta dessa conexão entre realmente as emoções e a saúde física. Porque sempre tem, né? Por exemplo... que seriam as ligações, né? Por exemplo, a gente tem uma doença pulmonar que está muito relacionada à tristeza. Inclusive, aí, quando você vai estudando, você vai fazendo as conexões, né? Que tem uma doença que se chamava doença do amor, né? Doença dos apaixonados. É a síndrome do coração partido. Isso.
que era a tuberculose, né? Que matou vários escritores de romance. Geralmente eles ficavam ali no ambiente escuro, escrevendo aqueles romances bem pesados, né? Tipo, não corresponde. Sofrido. A sofrência. Hoje, a sofrência atual. Hoje é o sertanejo que tá com essa parte, né? Deus me livre. E se a gente fizer a conexão, e aí é interessantíssimo, é que pela medicina tradicional chinesa, o pulmão, qual é a emoção que afeta o pulmão? A tristeza. Então eu tenho ali uma pessoa com perfil melancólico que vê sentido na tristeza, né? E aí é quando a função, né? Ele acha um benefício na algo negativo. Geralmente as coisas funcionam assim também. Uhum. E a pessoa gosta, né? Eu conheço pessoas, já atendi pessoas que gostam da melancolia. Mas você fica sozinha, né? Eu gosto. E aí é quando ela vê sentido numa disfunção, né? E aí vai minando, é como se fosse drenando a energia vital pulmonar. E aí, nesse caso, acontecia ali os invernos severos, pulmão tá frágil, porque todo órgão precisa ter energia, né? Energia ali é o que dá as respostas, né? Quando tem algum trauma, alguma coisa, enfim, né? Trauma não no sentido traumático, mas trauma no sentido de receber uma carga maior, né? Digamos que... quando você bebe impacto, né? impacto. Você bebe uma cachaça, quem é que vai ficar responsável por isso? Fígado e rim, né? Coitadinhos. E se você já é uma pessoa muito preocupada, você vai ter uma ressaca de uns 3 dias, né? Então, nesse caso, o pulmão frágil, não consegue sobreviver ali a uma tuberculose porque ele está com energia vital baixa, porque é padrão daquela pessoa ter melancolia, e a melancolia, tristeza, mina a energia vital pulmonar. Quando eu escrevi um livro, né, em colaboração com outras terapeutas, e uma das coisas, né, das decisões que eu tomei de escrever esse livro com outras terapeutas é exatamente essa angústia, né? Uhum. Onde que estão os psicólogos? Onde é que estão os psicólogos dos consultórios que não estão divulgando o que eles fazem, o que eles resolvem para as grandes massas? E aí convidei essas pessoas para escrever um livro. E aí eu entendi não, né? Eu elenquei, porque se a gente for também decidir falar de tudo, a gente fica o resto da vida falando de um monte de coisa e não fala de nada. Sim. E aí a gente separou ali 7 áreas da vida. E uma das coisas que eu fiz muita questão foi falar dessa coisa da mentalidade. E em seguida, o capítulo seguinte, que eu também escrevo, é o corpo. Porque na minha jornada intelectual, eu percebia que eu estava indo muito para a mente, estudando muito as conexões, como é que a mente funcionava e as emoções, o impacto disso e vice-versa. E teve uma hora que me deu um estalo, assim, eu falei, peraí, mas tem um corpo que carrega tudo isso. Aí eu saí, eu tava muito aqui e aqui o corpo tava bem aqui. Eu falei, não, peraí, baixa um pouco aqui a bola e vamos estudar um pouco esse corpo. E aí eu fui fazer a DEP, porque a DEP trabalha muitas emoções por meio do corpo. Né? Então, ela traz da core energética, da bioenergética, da gestalt, da neurociência, para entrar em conexão, as emoções serem manifestadas por meio do corpo. Falei, agora sim, moleque. Porque aí eu ia pro consultório e esse paciente, às vezes, ele não conseguia falar, ele não conseguia descrever ou manifestar o que ele estava sentindo só por meio da fala, porque ele não conseguia organizar essa emoção, mas ele conseguia sentir, ele conseguia dizer exatamente onde ele estava sentindo. E aí eu fazia um momento de relaxamento com esse paciente, ia conduzindo, fiz o curso de hipnose para eu ter essa fala hipnótica dentro do consultório. Eu não pratico hipnose, nunca pratiquei, eu não hipnotizo meus pacientes, é um trabalho com hipnose, mas eu entendia que era importante ter uma fala mais hipnótica para ir conduzindo ele para um estado de desaceleração, para ele sentir no corpo. E Sim. É impressionante. Você vai conduzindo e fala, tá, e onde é que você tá sentindo isso agora? Aí eles naturalmente põem a mão, ou vai, não, aqui tá mais, aqui tá nos... E aí eles vão dizendo onde no corpo. Eu falo, localiza no corpo onde que essa emoção tá. Onde é que você sente? Muito nas costas, muito na lombar, muita coisa no estômago. Eu acho que romantizaram o órgão errado, porque o tal do estômago, o bichinho que sente, Sim. minha irmã, o bichinho sente. Onde processa tudo, né? E aí ele sente e ele manifesta. Sim.
de diversas formas. E por isso que eu falo que às vezes eu sinto falta disso, sabe? Desse profissional da psicologia, pelo menos trazer ali a consciência. Ele não vai tratar, mas é responsabilidade nossa trazer a consciência dessa emoção que está nesse corpo. Sim. Minimamente, que seja para ele buscar outros recursos. Por mais que a gente não possa fazer esses procedimentos invasivos, mas qual é a nossa obrigação ali? Não é de orientar, né? De acompanhar, de segurar na mão e ir junto e de ajudar ele a perceber coisas que ele não está dando conta de perceber sozinho. Sim, e conduzir também, que eu acho que um dos fundamentos da integrativa é isso, você integrar profissionais também. Uma das técnicas... Vamos fazer um movimento aí, psicologia na integrativa. Tem que fazer um movimento, porque assim, não faz sentido essa separação. Letícia, nossa diretora, estudante de psicologia, você já vai levando isso aí pro seu subconsciente, viu, Letícia? Exatamente, Letícia. Uma técnica que eu gosto muito, que alguns fisioterapeutas fazem, e aí eu também acho que tinha que ter um trabalho junto com psicólogo, que é a microfisioterapia. Acho sensacional. É sensacional, né? Então, assim, e essa aí conexão, né? Essa corrente aí vai dizer, isso é pseudociência. Tem um ódio do povo da pseudociência. Se a gente for nessa, a gente vai chegar no ponto de que tudo é pseudociência. E assim, não é que eu sou anti-ciência, viu, gente? É porque é porque eu já vi cada coisa que eu questiono a ciência, porque eu vejo que a ciência é aquilo que é provado dentro do universo de coisas que a gente não conseguiu provar ainda. Então, a gente não pode anular 95% de tudo em função da gente não conseguir observar. Porque os pilares da ciência é você testar, observar. Então, se a gente não consegue fazer isso, a gente vai estar anulando 95% de tudo, até dentro da gente. Murilo, eu tinha mais 279 perguntas para te fazer, mas a Letícia tá me olhando de cara feia ali. Sério? Já acabou nosso tempo? Passou umas horas já, mas a Letícia, ela só olha assim por cima da câmera. A gente tava fazendo só a introdução. Mas se o Kedson tivesse aqui, ele ia falar, foi ótimo o treino, agora a gente vai gravar de verdade. Foi só, não é treino que ele fala, não, como é que ele fala, Letícia? Foi só um ensaio, agora a gente vai gravar. Então vamos, a gente tem mais conteúdo pra falar. 200 podcasts. Se deixar, a gente vai... Por isso que ela não deixou, ela fez assim, ó, me olhou. Aí eu tenho ela pra botar a culpa. É maravilhoso. Você vai fazer o que daqui até meia-noite? Nada. Então bora. Só vamos. Eu só tenho 2 reuniões agora, mas tá tudo bem. Eu tinha perguntas pra te fazer sobre empreendedorismo. Eu achei muito interessante esse público, né? A gente tem diversas soluções, assim. Hoje eu tenho trazido pro meu hub de parcerias, de negócios, de sociedades, algumas coisas que atendem ou abarcam necessidades que eu não consigo enquanto empreendedora. Eu tive algumas dificuldades no começo do empreender, que é muito solitário, né? Que você se forma, Letícia, você vai passar por isso, mas não sozinha, porque agora você, minha brother, que a gente vai lá pra faculdade, Letícia, e a gente aprende um bocado de coisa, um bocado de técnica, um bocado de conceito, mas a gente não aprende a empreender. A gente não aprende a vender, a gente não aprende a empreender, a gente não aprende a se posicionar diante de uma câmera. Aliás, Letícia, quando é que você vai gravar um podcast comigo? Ai, medo. A gente vai botar o quê disso aí, você vai sentar aqui. Porque quando a gente sai desse lugar do estudante e vem pra cá pro lado do profissional, é isso aí que ela falou, é desesperador. O que eu faço agora? Como é que eu vou botar paciente na minha agenda? Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Pra que rumo que eu vou na minha jornada? E eu não encontrava soluções. Então, eu fui encontrando algumas soluções e eu percebo que é muito típico do profissional da saúde. Né? Não saber nada sobre contabilidade, não saber como abrir um CNPJ, quem procurar, como definir uma marca, como fazer um marketing, qual a melhor solução bancária que ele tem. Então, eu fui buscando algumas soluções e me associando a algumas estratégias, eu trouxe mesmo como estratégia de soluções, não só para mim, mas para que essas soluções também fossem para outras pessoas. Então, a gente teria assunto aqui dentro do empreendedorismo feminino, porque é um universo muito feminino também, né? Esse universo da saúde, muito. Da saúde integrativa, talvez. Mas a gente vai precisar marcar outros podcasts, porque a Letícia me olhou de cara. A gente marca. A gente falou um monte de coisa. O que a gente falou? Nada, né? A gente ficou aqui devaneando sobre cortes? A vida.
Deu cortes? Devaneando Mas já sobre a finalizou vida. já? Como é que é? Não, calma. Isso aqui já é a introdução pra finalizar. Mas vai cortar Mas ainda? Ou dentro tá ao vivo? do... Já é assim, meu filho. Aqui não tem corte, não, que a Letícia não deixa Então vou ninguém cantar cortar uma nada, música. não. Vou cantar uma música. Pode ser? Não, tô brincando. A gente já falou milhares de coisas, vai cantar ainda. Mas dentro desse universo de coisas, não só que a gente já falou, mas que eu ainda gostaria de falar e que não vai dar tempo, a gente pode marcar outros. Mas as pessoas vêm, né, e trazem pra cá, ou elas entregam pra gente o que elas têm de mais precioso, que é o tempo delas. Ou assistindo, ou ouvindo esse podcast. O que você gostaria que elas não saíssem daqui sem ouvir ou sem saber? Então, gostaria de que vocês cuidem da saúde de vocês. Que E vocês o que é cuidar sejam da mais saúde? intencional no cuidado da saúde. Dormir bem. Criar uma rotina de alimentação boa, exercício físico, respirar. Parar ali nem que seja 15 minutos. Respirar intencionalmente. Porque nisso você está regulando. Por mais que seja um dia estressante, qual é a mensagem que você... Se você está respiração curta, correria, sem tempo de fazer, a mensagem que você está passando pro seu organismo é: precisamos correr. Não tá dando tempo. Vamos fazer. Tá. Agora, se você para durante o dia e deixa o celular longe, fecha o olho, 15 minutos, faça a sua oração, sua meditação, você já está regulando o seu organismo de uma forma diferente. Eu gosto de fazer isso sempre pela manhã. Então eu faço minha oração, meu dia é outro. Quando eu não faço, Dá tempo. quando não dá tempo, eu vejo a diferença que faz. Então, ser mais intencional, porque o que de fato a gente precisa estar é bem. Né? Não tem resultado que você tenha que justifique o seu fracasso na sua saúde. Né? Porque quando você está doente, né? E aí é uma estratégia do corpo, tudo que você queria era estar bem. A pessoa que não anda, tudo que ela queria era andar. A pessoa que não corre, tudo que ela queria era correr. Então é fazer o que você pode fazer sem você perder isso, né? Que é a saúde. Eu acho que é cuidar da saúde emocional, saúde física, se alimentar bem, cortar os excessos, espiritual, né? Enfim, seja lá qual for a sua fé. Que é uma cadeia, né? A gente tem o espiritual, o mental, o emocional e aí o físico. E Eu tudo brinco, né, isso com os meus pacientes. Eu falo, quando manifesta no físico... já no espiritual já tá a tempo. Geralmente é no espiritual, mental, né? Já foi há muito tempo. Aí manifesta. Exato. Eu acredito realmente nisso. Quando vem pro corpo é porque o nível tá muito hard. E quando você fala disso, né, do que se perde, né, as pessoas no leito de morte, eu li aquele livro, né, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e é um livro muito emocionante. Não sei se você já leu, mas é um livro que vale a pena. Não só, a morte não é só um dia que vale a pena viver, mas Foi é uma um dica livro da que minha vale pós-graduação, mas eu não li ainda. É um livro que vale muito a pena. E ela fala disso, né? No leito de morte, ninguém se preocupa com a casa, com a casa que não teve, o carro que não teve, o dinheiro, as férias, a viagem, as fotos. As pessoas desejam coisas que o dinheiro não compra. Não. Então, todos os relatos que ela tem dos pacientes terminais são de coisas que o dinheiro não podia comprar. Era um abraço, era fazer as pazes, era comer algo que não comeu com alguém, ou que alguém fazia, ou seja, uma memória afetiva sobre aquilo. Sim. Então, é tudo muito afetivo quando você já não tem mais possibilidade de vida. E a gente tá tudo vivo, tudo saudável, pelo menos, né? Devia estar. Geralmente, quando você tá doente, as ordens das coisas mudam. E não é que elas mudam pro errado, elas entram em ordem, ela entra na ordem correta. Ela volta pra ordem correta. E se mudou, é porque você estava vivendo na ordem errada a vida toda. Porque eu diria que quando você tá para morrer, é quando você tem mais inteligência. Eita! Murilo, se as pessoas quiserem se conectar com você, ou conversar, ou tirar dúvidas, não só sobre a comunidade, sobre a universidade, sobre os cursos, ou até a saúde integrativa, enfim,
profissionais, né, dessa área que você possa indicar, como é que elas podem entrar em contato com você? Pode ir pelo meio do Instagram, né? @Murilo J. Souza Ribeiro. Ele travou, mas tá aqui a Eu Letícia. acho que é isso, vai colocar aí. A Letícia vai colocar aqui eu acho que é embaixo. isso. J. Ribeiro, na verdade, não tem o Souza. Murilo J. Ribeiro. E pode me seguir lá, qualquer dúvida pode mandar pra gente. E esse foi mais um Kingdom Cast. Aproveita, já curte o vídeo. Compartilha com alguém que você acha que precisa saber um pouco mais sobre saúde integrativa, ou que tenha dúvidas, ou que precise mudar a ordem das coisas. Já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque a gente aqui é aleatório, a gente traz os negócios aleatórios, né? Fala de finanças, a gente fala também aqui de saúde integrativa. Então já aproveita, já se inscreve, ativa aí esse sininho para você não perder nenhum dos conteúdos e a gente se vê no próximo Kingdom Cast.